Senhoras e senhores, respeitável público, bom dia! Bem, senhoras e senhores, desse lado, bom dia para todos! Que alegria, que coisa maravilhosa! Respeitável público, eu tenho o prazer de anunciar o grande circo humano dentro de alguns instantes. Eu saúdo a todos os espectadores desse lugar maravilhoso. Nesse momento, eu tenho o prazer de apresentar e anunciar os artistas do espetáculo. O grande circo humano apresenta a história dos direitos humanos! Devemos confessar ao distinto público que não nos será muito difícil contar esta história dos direitos humanos. Difícil seria contarmos a história dos deveres humanos! Mas antes de contarmos a história propriamente dita, temos o dever de explicar o porquê da indumentária de palhaço. Afinal de contas, não é todo dia que encontramos um palhaço numa respeitável praça como essa. Embora possamos encontrar alguns palhaços sem necessariamente estarem vestidos como tais, esta narrativa contada por palhaços se justifica na medida em que a história dos direitos humanos é uma palhaçada! Os homens nascem livres em direito e dignidade. Todos têm direito à liberdade, à propriedade e à busca da felicidade. Antes que possamos causar aqui algum mal entendido e sejamos confundidos por ofensas à moral e aos bons costumes, nós devemos esclarecer ao distinto público que, ao contarmos essa história, não sabemos onde termina a seriedade e onde começa a brincadeira! Que não combina com a fascinante, estonteante, Fascinante! Extraordinária! História dos direitos humanos! Em todos vocês sabem, é uma história séria. Muito séria! Por isso, nós vamos contá-la, mas da nossa maneira. Quer dizer, uma história contada por palhaço! Como ninguém é de aço, muito menos esse velho palhaço, Nós vamos contar a única história dos direitos humanos. Pera, teoria. A gente vai contar a história ou a história dos direitos humanos? Vamos deixar de história, rapaz! Pensando bem, será que toda história não é uma história? Um misto entre realidade e ficção? A verdadeira história é inenarrável aos olhos de observadores isolados. Por isso, não podemos dizer exatamente onde está a verdade! Não será melhor dizer as verdades? Seja o que for, nós convidamos o distinto público a acompanhar conosco a estonteante, Fantástica! Beligerante! e muitas vezes apavorante
História dos Direitos Humanos. Antes, porém... Mas ainda tem outro porém, rapaz. Tem! E o porém é o seguinte: o Distrito Público sabe qual é a definição de história? Sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? Não. Já que ninguém sabe, eu sei! História é uma velha de cabeça branca com o olhar voltado pra trás, acertei? Nenhuma letra, rapaz! Então vou dizer outra. Pois diga. Essa você Agora eu quero ouvir de pé. Eu então vou dizer. Diga. História é uma sucessão de sucessos que esse sucesso são somente se cessar. Acertei? Não é nada disso não, rapaz. Agora eu, o bonitão aqui, eu sei a definição de história. Fala! Eu sei, mas agora, calma pessoal, que eu vou falar. Então fala, teoria, fala! História é uma coisa que não aconteceu, contada por alguém que não estava lá. Mas é loucura! Epa, seus palhaços! Que bagunça é essa? Vamos deixar de chove no bola e contar logo essa história dos direitos humanos? O público está esperando. Vejam quantas pessoas bonitas, inteligentes, esperando o nosso recado aqui, a nossa história. Senhoras e senhores, para contarmos essa história dos direitos humanos, nós pensamos muito. E quanto mais nós pensamos, mais pensamos! Nós nos embatucamos! Porque ninguém sabe o que é história, ninguém sabe nem o que são direitos humanos. As expressões são muito vagas. A maioria das definições são tautológicas. Tatulógica? Tautológicas! E o que não vale é tatulógica? Eu sei, mas eu não vou dizer não. Já que você não vai dizer, eu vou dizer. Ô, diga. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu! Não. Vamos contar a história sempre, correto? Para explicar melhor ao Distrito Público, nós vamos aqui dar algumas definições de direitos humanos. Direitos humanos são aqueles que cabem ao homem enquanto homem. Boa. Direitos humanos são aqueles cuja dignidade humana ninguém pode ser despojado. Desajopado? Despojado, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Homem vai dar trabalho. Continuando as definições de direitos humanos. Direitos humanos são modernamente entendidos como aqueles direitos fundamentais da pessoa humana. Obrigado. Que o homem possui pelo fato de ser homem. De cuja dignidade ela é inerente. Seu apresentador! Gostaram? Vamos perguntar ao público se gostaram. Seu apresentador! Pois não. Eles estão batendo palma aí, mas eu não entendi não. Você falou um quilo, eu não entendi nem uma grama, nem eu nesse povo aqui. Eu não tenho culpa, você não estuda. Ah, Eu estudo. Apresentador, como é que nós vamos começar uma história se nem sabemos exatamente o que é? Mas nós não podemos fugir da raia. E eu tive uma ideia. Vixe Maria! Ei, rapaz! Ei, teoria! Desculpa, praticão! Volte aqui, Eu rapaz! tô é com medo dessa ideia, vai pular Que tudo medo, aí. rapaz! A minha ideia é genial, como aliás são todas as minhas ideias. Voltou, né? Diga aí, Ele voltou pra ouvir a minha ideia. diga aí. Pois não. Então, é o seguinte, nós não precisamos contar a história dos direitos humanos tintim por tintim, não! 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 O que nós precisamos fazer é apenas mostrar alguns olhares sobre os direitos humanos através dos tempos. Bichada! Olha! Ui! Então. Que essa é boa. Além de a gente não contar a história propriamente dita, a gente ainda sai, ó, pela tangente com essa história de olhares. Meus parabéns, seu apresentador. Tem que admitir que o senhor é um rapaz inteligente. Mas nós temos que começar. Sim, nós temos que começar. E para começar, a grandiosa, extraordinária história dos direitos humanos, nós temos o orgulho de anunciar o primeiro drama deste espetáculo. Trata-se de uma parte da célebre história de... Antigona! Ai, meu Deus do não céu! vai dar trabalho. Não é Antigona? É Antígona. Quem sabe o verdadeiro nome? Não é Antigona, não? Antígona, rapaz! E por que Antigona? Explica ele aí, seu Antígona. apresentador. Vou explicar. Porque Antígona encarna a ideia muito antiga de que há uma lei superior à lei dos governantes terrenos.
na peça de Sófocles, o grande dramaturgo grego, Antígona desobedece o édito de Creonte, rei de Tebas, que havia determinado que o seu irmão, que havia sido traidor na guerra, não fosse sepultado, ficando o cadáver exposto aos abutres e aos cães. Antígona rebelou-se contra essa ordem de Creonte, sepultou o cadáver do seu irmão, foi descoberta, presa e levada à presença de Creonte. Anunciamos o primeiro drama do espetáculo! Antígona,